Olá, gente querida. Tô passando aqui mais uma vez hoje para responder algumas perguntinhas aqui sobre os vídeos que eu tenho feito aí. Então, Efésios 5, do 15 ao 21, diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, disso aqui, sujeitar, a gente quando entra de membro no lugar, a gente tem que obedecer, tem que vestir a camisa. Então, muita gente pergunta qual igreja você faz parte. Então, eu amo a Bíblia, eu amo Deus Pai, Filho e Espírito Santo. De vez em quando, amigos cristãos de longa data me convidam para um evangelismo, para fazer visita em hospital, e eu vou, eu amo isso, mas porque são amigos antigos que são membros de igreja. E eu não sou contra, tá? Eu fui ofertante dizimista por muitos anos, praticamente a vida inteira, nunca me arrependi, mas no momento, quando eu fiquei em pé no ponto do ônibus, sozinha, com chuva, uma criança super pesada de 3 anos de idade no braço, dormindo depois do culto e chapéu na outra mão. E o pastor passou, buzinou para mim, deu tchau e foi embora com a família dele e já tinham lanchado na igreja de graça, porque ele e a família toda antes de ir embora, tanto de manhã como à noite, e ficavam enchendo linguiça no culto, sabe? Aquela coisa, mais um hino, mais uma música, mais uma profecia, mais não sei o quê. E aí acabou a pregação, mas aí tem a busca de poder, e cai aqui, cai ali. Então essas coisas todas ficou muito cansativo para mim. E se você não está subindo o monte, se você não vai em todos os cultos, você não é bem-vinda. Se você ganha pouquinho e você quer fazer uma queixa de um irmão que ganha muito e o nome dele está lá no envelope de dízimo, esquece. Você não vai fazer queixa, porque se você fizer queixa de um irmão que dá mais dízimo do que você vai ouvir assim: irmã, olha só para Jesus. Não podemos fazer nada. Ora por ele, irmã. Então, gente, ser membro de igreja para mim é uma coisa muito difícil. Um dia eu até perguntei, eu vi o pastor falando, eu visitei um culto, né? E o pastor falou no púlpito assim: eu quero hoje fazer um desabafo, quero dizer como é difícil de ser pastor. Aí falou as questões dele lá de ser pastor. Aí quando acabou o culto, eu encontrei ele do lado de fora e falei assim: pastor, é, eu tenho direito de resposta como ovelha? Aí ele riu e falou assim, sim, e me deixou falar. Eu falei: pastor, o senhor falou como é difícil ser pastor, e eu quero te dizer como é difícil ser ovelha. Ovelha, ó, o pastor senta no trono, dá ordens e cobra resultados. Ele delega poderes e cobra resultados. Agora, a ovelha, ela tem que ser dizimista, tem que ser ofertante, ela tem que dar um bom testemunho de crente, ela tem que convidar pessoas para vir à igreja, ela não pode faltar culto nenhum, porque se ela vier só domingo, vocês falam no púlpito que é a ovelha domingueira, e se a ovelha que não dá tanto dízimo assim, não chega junto, não comparece tanto, fica doente, ou um filho desvia do evangelho, é porque você é fria na fé, você não é tão firme assim. Gente, pode falar na minha cara que eu tô mimizenta. Val, você tá uma velha mimizenta. Gente, é cansativo demais. Olha, eu jamais seria membro da igreja da pastora Nadir, porque tem questões que não são respondidas e eu gosto de saber.
Isso é outro motivo que nenhum líder me quer como membro, como ovelha, tá? Porque eu pergunto, por que disso? Por que daquilo? Então, a pastora Nadir, ela não responde as perguntas. Por exemplo, ela fez live junto com o Francisco Evangelista. O Francisco Evangelista, ele disse aí umas coisas das crianças. Se eu tivesse filhos, eu não colocaria, eu não ia confiar de meus filhos frequentarem escola dominical. Também não sei se a casa da pastora tem. E uma coisa também que eu não entendi, ela disse que Deus revelou para fazer uma casa para ele. Aí ela fez a casa com dinheiro dele, mas botou casa da pastora. É, um monte de coisas, assim, por exemplo, Assembleia de Deus. Eu atendi uma cliente uma vez e ela não podia ir sem manga, mandou eu botar manga no vestido dela, que ela ia ser madrinha de casamento, mas não podia ir sem manga. Mas era amigada. E outra coisa, a Mormons, eu vesti uma Mormon que mandou eu botar a manguinha maior um pouco assim e o decote até aqui, só até aqui assim, porque tinha que tapar o tal do garment. Aí eu perguntei, o que que é garment? Ah, garment é essa peça de cima, esse macaquinho branco, que vem de uma manguinha até aqui, um decote até aqui, então a roupa que vai botar tem que ser mais para cima, que não pode aparecer nenhum pedacinho do tal do garment e que queria ir lá me dar mais umas aulas para dizer como são os mormons. Eu falei, olha, só de saber que o líder vai mandar na minha roupa de baixo, misericórdia, eu tô fora, eu não quero. Então, para muitos eu sou grossa, eu sou estúpida, eu pergunto demais. Então, às vezes eu vou em algum culto tão maravilhoso, hino, pregação, tudo certo, mas as obrigações eu sei que eu não vou cumprir. Então, eu nem entro de membro. E outra coisa, o campo é o mundo para mim. O que me impede de comprar folhetos sem carimbo de igreja e vou distribuir nas minhas horas vagas de trabalho? Então, eu vou distribuir folhetos e eu pergunto assim, tá? Eu não estou aqui debochando de ninguém, não tô tomando partido de ninguém. Eu gosto de ver, só gosto de ver. A irmã Kátia, ela fala coisas maravilhosas da palavra de Deus, ela ensina a fazer flores, tapetes, cada um mais lindo que o outro, e daí eu vi a pastora que é tão amorosa, tão cheia do Espírito Santo, no final da live falou assim, eu convoco vocês a se desinscreverem do canal dela. Não tá certo, sabe? Então, assim, atitudes da pessoa, tá? Eu não estou julgando a pessoa, porque eu nem conheço, eu não vou julgar uma pessoa que eu não conheço. Agora, são atitudes que eu faço pergunta só para saber se eu seria membro ou não seria membro de um lugar assim, certo? Lugares que sapateia muito, fala muito em mistério, eu já não fico muito, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo distribui dons a cada um como ele quer para um fim proveitoso, para o bem comum da igreja. Então, a pessoa tudo é ribalaba churianda, não vai interpretar, vai me dizer o que está falando? Para o culto, para entregar profecia? Não me entrega a profecia, porque eu vou fazer igual Maria, eu vou deixar lá na gaveta. Não vou jogar fora, também não vou mergulhar de cabeça, porque eu só vou saber se foi de Deus se acontecer, se ela se cumpriu. Mas é isso, se eu for para a Umbanda, eu vou ter que vestir a camisa da Umbanda, respeitar os muitos deuses, Candomblé, Igreja Católica, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Mormons, Testemunhas de Jeová. Esses então piorou, Testemunha de Jeová nem pensar, porque os ex-anciãos que estão saindo, o rebanho enorme está saindo porque não pode fazer queixa. Se o membro da igreja abusar de uma criança, tem que ter pelo menos 2 testemunhas para ser chamado a atenção e não pode dar queixa na delegacia. Como assim? Sabe, gente, a resenha é essa. É, é só por isso, tá? Eu realmente não sou membro de igreja, não. Eu amo a Bíblia e Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e eu quero orar e agradecer a Deus todos os dias que eu acordo aqui nessa terra com meu cérebro funcionando
com tudo funcionando, tenho um teto, tenho uma cama, tenho uma comidinha e vida simples, e é isso. Mas membro de igreja eu não me sinto em condições de ser. Fica com Deus.